Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa aula de revisão da nossa disciplina de português instrumental. Hoje eu estou aqui como professora formadora, porque a professora Ruth teve que viajar a trabalho e para me ajudar a conduzir essa aula, eu estou aqui com a professora Anabela, que vai acompanhar o chat, vai me ajudar a conduzir essa aula de hoje. Boa noite, professora Anabela. Boa noite, professora Tayane. Sejam todos bem-vindos. Não vou ter o sotaque da professora Tayane, mas tem o sotaquinho mineiro. Então, tem tudo a ver com o nosso primeiro assunto que nós vamos revisar hoje. Linguagem e comunicação, tá certo? Vejamos, o ato de comunicação ela está relacionado à necessidade que nós temos de nos comunicar com o próximo. Essa necessidade é que vai determinar a intenção que nós temos na hora de nos comunicarmos com alguém. Se a intenção é persuadir, se é convencer, se é apenas informar. Então, a gente vai ver agora, no próximo slide, esse exemplo aqui de linguagem verbal e linguagem não verbal. Nós temos aqui vários exemplos de linguagem. Cada uma dessas imagens pretende comunicar alguma coisa a alguém e sempre buscando o quê? A interação entre as partes que compõem essa comunicação. A linguagem, ela pode ser verbal e não verbal. Quando é que nós temos uma linguagem verbal? É aquela linguagem que emprega a palavra escrita ou falada, o verbo. Vejamos no exemplo, gelo gelado 24 horas, aqui. Eu compraria esse gelo, né, professora? Tá bem gelado, né? Espera-se que ele esteja. Que ele esteja, né? Gelo gelado 24 horas aqui. As informações necessárias para que uma pessoa possa comprar um gelo gelado lá nesse lugar, estão lá no cartaz, né? Quando a gente emprega, então, a linguagem falada ou escrita, nós temos uma linguagem verbal. Se na mensagem não há palavra escrita, há apenas gestos, expressões, nós temos a linguagem não verbal. Tá aqui um exemplo de linguagem não verbal. Aquela que não emprega palavra, emprega apenas gesto. Um ok, né? Apenas com um sinal de legal, um piscar de olho, qualquer uma expressão que você possa demonstrar uma determinada mensagem, nós temos ali a linguagem não verbal. Olha o outro exemplo, para que a gente possa estabelecer a comunicação, pode ser através, olha só, linguagem verbal. Aqui um cadeirante, né? Linguagem não verbal. Mais um exemplo de linguagem verbal. Cuidado, cão bravo. Esta outra imagem aqui, linguagem verbal ou não verbal? Como não tem a palavra, linguagem não verbal. E esses outros exemplos aqui que também acompanham o mesmo sentido dessa linguagem não verbal. Se nós estivéssemos numa festa, com muito barulho, muita agitação, e houvesse lá nessa festa um cartaz com esse sinal, vai fazer sentido lá nessa festa? Quem é que vai parar de fazer barulho? Quem é que vai parar de festejar nesse lugar? Então, para que a comunicação aconteça, as coisas têm que estar relacionadas em um determinado contexto. Não adianta você querer passar uma determinada mensagem num lugar onde não convém. Não é? Então, vamos lá, vejamos aqui no nosso próximo slide. Para que essa linguagem aconteça, para que essa comunicação aconteça, nós temos que prestar atenção nos objetivos e na intenção dessa comunicação. Para isso, nós precisamos conhecer os elementos que compõem essa comunicação. Vejamos lá no slide.
Primeiro elemento é o emissor. Quem é o emissor? É aquele que fala, é aquele que se expressa, é aquele que emite a mensagem. O receptor é aquele que vai receber essa mensagem, pode ser uma ou mais pessoas. A mensagem em si, que é aquilo que vai ser falado, vai ser expresso. O canal é o elemento, o meio que a gente utiliza para que essa mensagem chegue a esse receptor. O referente, que é o contexto, a situação em que essa mensagem está inserida. E o código utilizado. Para que essa mensagem chegue a esse destinatário, né, a este receptor, todos esses elementos devem estar presentes no ato comunicativo. E cada um desses elementos, quando eles são enfatizados, eles vão estar relacionados a uma determinada função. Né, professora Anabela? Nós temos algumas funções que são principais na nossa linguagem, né, que a professora Tayane vai discorrer agora e a gente vai ver quais os seus usos, os seus principais documentos. Isso mesmo, nós vamos revisar esse assunto que nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Quando o emissor, ele é o centro dessa mensagem, nós temos uma linguagem... Peraí, gente, deixa eu apagar aqui. Pronto. Agora sim. Uma função que a gente chama de função emotiva. Quando o eu é o centro da mensagem, o emissor é que é o principal, é o elemento priorizado. Preste atenção no que eu estou falando, que deve ter alguma coisa na prova sobre isso. E a função emotiva, professora Tayane, ela é usada principalmente por isso, né, por enfatizar o eu, autobiografias, relatórios em que a pessoa mesmo, né, está expondo o seu ponto de vista. Isso mesmo, diários pessoais, relatos de memórias, depoimentos. Então, quando o eu ele é evidenciado, nós temos lá a função emotiva. Quando o receptor é o centro deste ato comunicativo, nós temos a função apelativa. Vejam só que o próprio nome já quer dizer, né, já expressa o que essa função pretende exercer. É convencer, é persuadir, é fazer com que uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas passem a ter uma determinada ação, uma determinada atitude. Um exemplo próprio desse tipo de texto, né, que possui a função apelativa, são os textos de propaganda e que envolvam o receptor para que ele passe a se envolver, né, o receptor sendo seduzido por esse tipo de linguagem. Lembrando que os verbos nessa linguagem são sempre imperativos, né, sempre impõem uma atitude, um convencimento para quem recebe a mensagem. Muito bem. Quando o centro desse ato comunicativo é a mensagem, nós temos a função poética. Na função poética, a mensagem, a palavra, ela é trabalhada, ela é valorizada. Para isso, o autor desse texto, né, o autor dessa mensagem, vai buscar trabalhar a linguagem, a palavra, empregando jogos, figuras de linguagem, jogo de palavras, de ideias. E esse tipo de texto da função poética, ela é própria de poemas, não é, professora Anabela? Correto. Os poemas são o principal formato de texto característico da utilização da função poética. Da função poética. Quando nós temos o canal sendo evidenciado, nós chamamos de função fática. A função fática é quando a gente vai testar o canal, ver se ele está funcionando realmente. Para isso, você chama a atenção do locutor, do interlocutor. E isso é típico de telefonemas. Quando você vai numa mensagem, você está clicando, conversando com alguém através de mensagem, você sempre dá uma chamada de atenção. Oi, tá me ouvindo? Você viu a mensagem que eu acabei de te mandar? Ou no telefone, alô, oi, tudo bom? Essa busca de interatividade é que a gente chama de função fática, porque o canal está sendo testado. Ou seja, para saber se a mensagem chegou realmente ao seu destinatário. O nosso chat faz o uso dessa função
quando a gente se comunica com vocês. Boa noite, e aí, tiraram, né? Sejam bem-vindos, vocês respondem boa noite. Então, essa é a utilização da função fática. A busca dessa interação. Quando o referente, quando a situação, quando o contexto, ele é enfatizado, nós temos a função referencial. Os principais textos que compõem a função referencial são textos que buscam apenas informar de maneira objetiva, de maneira clara. Isso são textos típicos, textos jornalísticos, são típicos desse tipo de texto. Que outros textos, professora Anabela? Nós temos os textos didáticos, os livros, o caderno da disciplina que você tem essa característica, informar a respeito de. Muito bem. E isso empregando a linguagem objetiva, direta, clara. Quando nós temos o código sendo evidenciado, nós temos a função metalinguística. O nome é complicado, mas a ideia é quando você tem um código sendo utilizado para explicar o próprio código. Uma gramática que explica a gramática é uma função metalinguística. Um programa de TV que vai apresentar sobre os programas da TV. Tem até um programa novo que surgiu aí, né? Na TV, alguma coisa assim. Programas de TV falando de programas de TV. Vídeo show e outros exemplos, né? Gramática, o que mais, Anabela? Também nós temos, por exemplo, um tutorial da disciplina de informática, é um tutorial sobre programação, sobre lógica, explicando como programar, utiliza a função metalinguística. Muito bem, dicionário também é um exemplo de função metalinguística. Para que essa comunicação aconteça, um elemento vai ser priorizado e esse elemento vai possuir uma determinada função. Lembrando que a gente tem que observar qual é a função que está mais evidente. Um texto pode ter mais de um exemplo de função de linguagem, tá? Vejamos o nosso slide aí, o primeiro exemplo. O pateta. Eu nunca cometo o mesmo erro 2 vezes. Eu cometo 5 ou 6 vezes. Quem é que está sendo evidenciado aqui? É o eu. Quando nós temos o eu sendo evidenciado, nós temos como elemento da comunicação o emissor. Quando o emissor ele é evidenciado, e aqui no outro exemplo também, né, Anabela? Eu odeio estes pneus. Eu adoro esses pneus. O sentimento do eu é que está sendo expresso, né? Se o elemento da comunicação é o emissor, a função da linguagem, claro, é emotiva. Função emotiva. Vejamos aqui o próximo exemplo. Olha só os fantasminhas testando o canal, né? Como que a gente sabe que eles estão testando o canal? Por conta da utilização dessa expressão que está aí, né? Alô? Olha o outro lá, só vai prestar atenção. Vamos ver se ele está atento, né? Quando a gente tem o canal sendo evidenciado, nós temos a função fática. O objetivo dessa função é testar o canal, saber se ele está funcionando realmente, tá? E nesse outro exemplo, nesse texto, nesse poema de Luiz Vaz de Camões? Bom, agora vocês vão ouvir uma declamação. Não se assustem, gente. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Vejam que a declaração a exposição do que é o amor, né, a definição do que é o amor, feita por esse autor, nós temos aqui um jogo de palavras. Ele explica que amor é fogo, fogo arde. E onde tem fogo a gente vê. Entretanto, ele emprega uma figura de linguagem muito utilizada em poemas, que é o paradoxo, a antítese. É ferida que dói, toda ferida dói. Mas aqui ele diz que esta ferida do amor a gente não sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer.
Aí a pessoa fica até na dúvida se quer amar ou não, né? É. Por conta dessa descrição. Só que... Usando outro poema, né? Amar ou não amar? Eis a questão. Eis a questão. Quando a palavra ela é evidenciada, o trabalho, o labor com a palavra, nós temos aqui a mensagem sendo enfatizada, né? Mensagem. Nós temos a mensagem sendo enfatizada. Quando isso acontece, a função, lógico, é... Poética. Função poética. Excelente. Para que a gente possa dar continuidade aos nossos assuntos, para que a gente possa revisar todos, né? Hoje, nessa nossa aula de revisão, e a prova de vocês já está aí, esperando por vocês, nós temos uma revisão de concordância verbal também. Porque para que você possa se expressar adequadamente e seguindo todos aqueles objetivos que a gente acabou de ver, você precisa também empregar adequadamente o nosso código, né? Que é a língua portuguesa. Bem, vejamos. A regra principal da concordância verbal é você sempre observar o sujeito, observar se o verbo está concordando, combinando com o seu sujeito. Para isso, a gente tem que observar as pessoas, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Fica mais fácil quando a gente vai observar os exemplos. O chefe da seção pediu agilidade aos funcionários. Vejamos, o verbo é pediu. Quem foi que pediu alguma coisa? O chefe da seção é que pediu. Vejam que o verbo está na terceira pessoa do singular, porque nós temos aqui um sujeito simples, que também vai exigir essa singularidade lá do verbo. Como é isso? O que é isso? Uma dica legal que a gente pode empregar, isso foi dado para vocês nas nossas aulas anteriores, é você substituir esse sujeito grande, complicado, por um verbo, por um pronome que vai facilitar vocês. Ele pediu. Não poderia ser, por exemplo, nós pediu. Nós pediu. A não ser que seja numa linguagem coloquial, né? Mas o objetivo nosso aqui é revisar e estudar a língua padrão. Então, você descobre qual é o sujeito e qual é o verbo e fica fácil identificar como vai ser essa concordância, tá? E quando o sujeito foi inexistente, professora Tayane? Quando o sujeito foi inexistente, nós temos aqui uma situação que a gente precisa observar com bastante atenção. Que situação é essa? O verbo haver, quando ele tem o mesmo sentido de existir ou tempo transcorrido, ele sempre vai ficar no singular. Ele não admite passar para o plural, ele não admite outra pessoa, apenas a terceira pessoa do singular. O que é isso? Verbo fazer, verbo existir, verbo haver, sempre no singular, embora a palavra que vem a seguir esteja no plural. Olha o exemplo. Faz 2 anos que eu voltei a estudar. O verbo fazer indicando o tempo que passou, tempo que transcorreu. Então, a gente tem aqui o verbo fazer no singular. Com certeza, haverá alunos com dúvida. A gente vê que o verbo haver, ele é igual a existir. Lembrando que se nós tivéssemos o verbo existir permanece com sua... ele não é irregular, ele fica no plural, apenas o verbo existir. Existiram alunos, mas o verbo haver, por ele ser irregular, ele não vai variar, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Mais um exemplo... Havia 5 anos que ele não aparecia por aqui. O verbo haver indicando o tempo transcorrido. E se o sujeito for composto? Quando o sujeito é composto, a gente tem que observar a posição dele no texto. Se ele vier antes, o verbo tem que concordar com os dois. Se ele vier depois, a gente vai já ver. Vamos no exemplo. Ruth e eu queremos que vocês entendam o conteúdo. Qual é a dica? A dica é o seguinte: você substitui o sujeito composto por um pronome equivalente, aquele mesmo exemplo que a gente citou anteriormente. Ruth e eu, você substitui pelo pronome nós. Nós
queremos que vocês entendam. A tutora e os alunos não poderia ser nós, porque o eu não está incluído lá, né? Então, são eles. Eles chegaram logo no início da aula. Tu e o teu colega devem ter mais calma. Por que que o verbo é devem? Porque nós também poderemos incluir eles ou vocês, né? Vocês devem. Então, a dica básica para você encontrar o sujeito, quando ele é composto, como é que vai ser a concordância desse verbo, troca por um pronome equivalente. Presta atenção nessa dica aí, que eu acho que tem alguma coisa na prova de vocês sobre isso. Tá assim bom? tá ficando fácil a prova, hein? Eu tenho certeza que todo mundo estudou. Um ponto que ficou nas nossas aulas passadas, muita gente perguntando como é que a gente faz a concordância quando o sujeito ele é composto pelos pronomes que e quem. Quando houver o pronome relativo que, o verbo vai concordar sempre com o seu antecedente, tá? Quando é o pronome quem, o verbo ele pode ficar concordando com o seu antecedente ou na terceira pessoa do singular. Essas duas formas são aceitas, embora esta daqui, na terceira pessoa do singular, seja a mais comum e a mais empregada. Vejamos o exemplo. Fui eu que resolvi a questão. Veja que o que, ele foi empregado e, portanto, a gente tem que concordar o verbo resolvi com o eu que veio anteriormente. Quando é o caso do quem, ele pode concordar com quem vem antes ou concordar com ele mesmo, na terceira pessoa do singular ou concordando com o eu, tá? Casos de concordância nominal, os casos que podem gerar mais dúvidas. Anexo, incluso quando eles são adjetivos e menos. Nós vimos que essa palavra anexo, ela vai concordar com a palavra a que ela está relacionada. Olha, tem até uma crasezinha aqui, né? Anexa à presente exposição de motivos segue a minuta. Na concordância nominal, nós vamos concordar os nomes. Minuta é uma palavra feminina, portanto, a palavra anexo tem que vir também, tem que estar também no feminino para concordar com a palavra minuta. Vão anexos os pareceres da consultoria jurídica. Anexos concordam com a palavra que ele se refere, os pareceres. Remeto inclusa a fotografia. Vejam que a concordância desse elemento vai depender da palavra que ele se refere. E a palavra menos, sempre ela é invariável, não existe a palavra menos no português, tá, gente? Vejamos aqui rapidamente um exercício para que a gente só reforce o que nós vimos. Partindo do pressuposto de que algumas classes de palavras se caracterizam como invariáveis, analise as orações abaixo, optando por atribuir-lhes o termo correspondente. Vamos lá. A garota parece meio confusa ou meia confusa? Meio confusa. Vejam que, embora a palavra esteja no feminino, esse meio aqui, ele está relacionado a um pouco. Quando você puder fazer essa relação do meio igual a um pouco, então a gente tem uma palavra invariável, por isso tem que ficar no masculino. São bastantes as reclamações ou bastante. A flexão do bastante, ela é igual à da palavra muito. Se muito vai para o plural, bastante também vai. Então, são muitas as reclamações, então são bastantes as reclamações, tá certo? Fomos nós que, quando há o emprego do pronome que, nós temos que concordar o verbo com o elementozinho que veio antes. Então, tem que ser resolvemos a questão. Fomos nós que resolvemos a questão, tá? Ana, Paulo e eu, nós podemos utilizar aquela dica. Nós, né? Então, nós teremos
nós teremos muitas chances para demonstrar nosso talento. E a concordância verbal, professora Tayane? A concordância verbal, ela está inserida nesse conteúdo novo que a gente viu essa semana, regência verbal. Quando é que nós vamos observar a regência verbal? Você vai ter que verificar os ajustes entre o verbo e o seu complemento, se vai precisar de preposição ou não. Isso é regência verbal. O termo regente, que é o verbo, vai dizer se o seu complemento tem que vir ou não com preposição. E aqui estão os casos principais. O verbo assistir, ele é transitivo direto se ele for no sentido de socorrer, ajudar. Por isso, ele não vai precisar de preposição. Olha o exemplo. Um jovem médico assistiu os feridos. Pronto, não precisa de preposição, porque o verbo assistir está no sentido de socorrer. Mas ele passa a ser transitivo indireto quando ele está no sentido de ver ou presenciar. Portanto, precisa de preposição. Todos assistiram a um espetáculo deprimente. Muito bem, nós temos o verbo assistir exigindo a preposiçãozinha a. O verbo aspirar, também dependendo da situação, vai possuir ou não uma preposição juntamente com o seu complemento. Se for no sentido de sorver e inalar, não precisa de preposição. O homem urbano aspira um ar poluído. Não houve a necessidade de introduzir aqui uma preposição. Já no sentido de desejar e querer, que é esse próximo exemplo, o garoto aspirava ao cargo de gerente da loja. Vejam, o sentido da palavra é diferente, portanto, há necessidade de incluir a preposição. Quando você vai informar, notificar ou avisar alguém, esse verbo exige dois complementos, um com preposição, tornando-se intransitivo, e com e sem preposição. Olha o exemplo. Informamos os alunos sobre as novidades da ortografia oficial. Muito bem. Informamos quem? Os alunos sobre alguma coisa, né? Então, nós temos dois objetos sendo utilizados ali. O verbo preferir, ele exige sempre a preposição a. Jamais, numa linguagem padrão, numa linguagem culta, nós devemos utilizar o do que, tá, gente? Então, como é que é adequadamente esse emprego do verbo preferir? Prefiro água a refrigerantes. A refrigerantes. Vejam que não tem crase, porque refrigerantes está no plural, né? Então, vamos lá. Seguindo, a regência nominal é como o nome vai se comportar diante do seu complemento. Esse nome vai precisar ou não de preposição. E que preposição é essa? Alheio a alguma coisa, a débito de um determinado comportamento, indiferente a alguém, avesso a alguma coisa, livre de, ciente de, paralelo a. Vejam que cada um desses nomes exige uma preposição. E essa preposição, existem casos que pode ser dois exemplos de preposição, né? Inofensivo a alguém ou inofensivo para alguém. Ansioso para resolver alguma coisa, ansioso por estar em algum congresso, junto a, junto de, apto a, apto para, próximo a, próximo de, aversão a, aversão por, referente a. Então, a gente tem algumas situações para que vocês possam acompanhar. Olha aqui um exemplo básico. O fumo é prejudicial à saúde. Nós vamos colocar a crase aqui porque é necessidade, há uma necessidade, né? Porque essa expressão, essa palavra exige a preposição e antes da palavra saúde a gente tem o azinho. Suas ideias são compatíveis com as minhas. Vejam que há essa necessidade. Não quero assistir a esse espetáculo. O verbo assistir no sentido de ver. Prefiro estudar a trabalhar. Ok? E a crase, professora? Vamos revisar, então? Vamos revisar. Um exemplo básico. Quando a gente vai observar, antes sempre de palavra feminina, porque é a contração entre dois
as. Vejamos a dica geral. É você substituir esse a com a palavra feminina por uma palavra masculina equivalente. Referir-me à diretora. Você substituindo, referir-me ao diretor. Se isso for possível, você pode colocar a crase. E tem a dica, a quadrinha também, né? Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase pra quê? Crase para quê, né? Crase por quê? Então, em que situações nós devemos ou não utilizar a crase? Sempre antes de palavras femininas, vejo aqui, voltaremos à cidade. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas femininas, saiu às pressas, estávamos à espera de. Vejam que a utilização só é nessas situações. Quando não utilizar antes de palavra masculina, antes de verbo e pronomes em gerais ou entre palavras repetidas. E quando o a estiver no singular e a palavra no plural. Também nós não devemos utilizar a crase. Rapidinho aqui, dei um presente à aluna. É necessário colocar a crase. Gosto de passear a cavalo. Não tem crase porque cavalo é masculino. Nunca vou sozinho a festas. Não tem porque festas está no plural. Vamos a Brasília. Voltamos de Brasília. Não tem porque não é volto da, né? Não é volto da Brasília. O texto refere-se à temática em estudo. E uma locução aqui, à noite iremos passear. Ok? Sobre o novo acordo. Que mudanças aconteceram no novo acordo? Com relação ao trema, ele foi abolido das palavras, né? Entretanto, em algumas situações, quando ela é estrangeira, ela permanece como Miller. Até a professora Ruth já explicou muito bem na nossa aula passada. Então, o trema, ele foi abolido de todas as palavras. Linguiça, preguiça, 50. Não existe mais trema, tá, gente? Uma outra situação, lógico, exceto quando as palavras forem estrangeiras. Outra situação, caiu o circunflexo quando nós temos vogais duplas. Vou, lê, dei, enjoo. Se as vogais são duplas, não tem mais o acento. Uma outra situação em que houve mudanças, caiu o acento nos ditongos é e oi. E isso apenas quando elas caem aqui nas paroxítonas. Alcateia, ditongo aberto na paroxítona, perdeu o acento. Apoia, europeia, ideia, plateia. E isso só nessas situações. Lembrando, herói, perdeu o acento porque esse encontro aconteceu nas paroxítonas. A palavra herói não perdeu porque o encontro não aconteceu na paroxítona, tá, gente? Só quando esse encontro acontece apenas ali na paroxítona. Com relação ao hífen, existem umas situações que a gente precisa observar. Quando as vogais forem diferentes, quando a palavra começar com uma vogal ou uma consoante e a seguinte for diferente, sempre a gente vai excluir o hífen. Anteontem, vogais diferentes, então fica tudo junto. Anteprojeto, são diferentes, fica tudo junto. Interestadual, a mesma coisa. Hiperativo também. Quando a palavra seguinte começa com R ou S, você só vai duplicar esta consoante. Antirreligioso, mini saia e contra regra. Quando é que a gente deve empregar o hífen? Quando a palavra terminar em R e a próxima já começar com R, ou qualquer letra e a próxima começar com vogal, ou se as vogais forem iguais. E nos casos das palavras que começarem com sub. Hiperromântico, já terminou em R e começou em R. Anti-higiênico, vogais iguais. Anti-inflamatório, micro-ônibus, contra-atacar. E nas palavras que terminam com sub e começam com R, tá certo? Mais exemplos: pan, vice,
pré, pós, além, a quem? Sempre com hífen. Pan-americano, ex-aluno, vice-prefeito, pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação, além-mar, a quem? Oceano, recém-nascido. Existem essas situações porque esses prefixos não aceitam ficar juntos, tem que utilizar o hífen. Para o nosso próximo assunto, que é sobre a utilização da redação oficial, nós temos então o exemplo da mensagem. Como deve ser a mensagem? Lembrando que você tem que ter sempre o emissor, o receptor, tem que ter uma data, um assunto, para auxiliar na celeridade dessa circulação desse texto. Professora, o vocativo para quem vai, né? Professora, já enviei a minha tarefa, aguardo parecer. E a assinatura de quem está apresentando o texto. Em mensagens eletrônicas está aqui mais um exemplo. Tem que ter para quem vai, o assunto, se houver cópia para mais alguém, para deixar essa mensagem circular para mais pessoas. E a gente sempre deve preencher o campo assunto, verificar, ter certeza se essa mensagem está indo realmente para quem você gostaria. O objetivo é justamente evitar postagens incorretas. Também você nunca deve deixar de assinar as suas mensagens, porque você é autor delas. E com isso você evita fofocas, né? Principalmente em e-mails no ambiente de trabalho. Lembrando que no caso dos e-mails, você deve observar as regras de netiqueta. Não colocar letras maiúsculas, porque letra maiúscula indica que você está gritando com a pessoa. Fazer os devidos cumprimentos na abertura da mensagem e no final da mensagem também é importante. Com certeza. Para tanto, a gente precisa fazer a revisão ortográfica e gramatical, observar se o texto está coerente com aquilo que você gostaria de passar, sempre tomando cuidado para que esse texto seja coeso, claro, objetivo. A gente precisa sempre ler bem antes a mensagem, antes de enviá-la, e não empregar fontes exageradas, entre 10 e 14. Olha aqui o exemplo, né, que a gente tem que tomar cuidado para não empregar palavras inadequadas. O que é uma ata? Prestem atenção na descrição da ata. É um registro, uma forma exata e metódica de relatos, de fatos de uma determinada reunião, encontro. Ele serve como um documento jurídico. Pode ter a ata tradicional ou a ata moderna. O que vai determinar é que você precisa sempre tomar cuidado de colocar quando aconteceu, quem estava presente, todo mundo no final dessa ata assiná-la, ok? O memorando, ele é um documento que objetiva a comunicação interna. Atenção aqui, gente, é uma documentação eminentemente interna, tá? Tá aqui, ó. Eminentemente interna. Geralmente de um setor para o outro dentro de uma mesma instituição. De uma mesma instituição. E precisa possuir estes elementos: destinatário, emissor, o assunto, a data, a mensagem em si, o fechamento. E como a professora Anabela falou, a assinatura no final. Veja, um exemplo, tem a data, o espaçamento adequado com o número do memorando, destinado a que setor e qual assunto, o corpo do texto em si, o fechamento e a assinatura lá embaixo. O ofício, ele é exclusivo de órgãos públicos. Ele deve ser emitido apenas por órgãos públicos, tá? O destinatário pode ser a própria instituição ou empresas particulares, não tem problema. Mas quem deve emitir é apenas o órgão público, tá? Deve ser timbrado e redigido em papel adequado, e essas instituições elas se comunicam com outras, né? No caso de empresas particulares, o tipo de texto adequado é a carta comercial. Olha aqui um exemplo de ofício. Também tem o número dele, tem o destinatário, o assunto, o corpo do ofício e a assinatura, o fechamento e a assinatura que deve vir aqui embaixo, tá certo? O relatório, que foi a atividade de longa duração que vocês tiveram.
O relatório ele pode ser técnico, científico, de viagem, de visita, administrativo. O importante é que você sempre siga um plano inicial, que é determinar a origem, preparar esse relatório, observar a situação para que você possa desenvolvê-lo, coletar os dados desse material para que você possa posteriormente redigir esse texto. Lembrando que o relatório é um texto descritivo, então geralmente você conta um processo, tem início, meio e fim. Muito bem. Para que você possa se dirigir a autoridades do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, você sempre deve empregar o pronome de tratamento Vossa Excelência, tá? E o vocativo excelentíssimo e tal. Lembrando que Vossa Excelência, quando você vai empregar o verbo, ele deve estar na terceira pessoa do singular, tá, gente? Do singular. Vossa Excelência será convidada a participar de tal reunião, ok? Quando você vai empregar o verbo, esse verbo tem que estar na terceira pessoa do singular, ok? Mais exemplos, né, do Poder Executivo: embaixadores, secretários de Estado, prefeitos e municípios. E para as demais pessoas, empregar o Vossa Senhoria, que também é um pronome de tratamento muito respeitoso. Vossa Senhoria fulano de tal e assim por diante, tá? Lembrando que Vossa Senhoria é quando você faz o convite. Quando você faz o vocativo, que é chamar, por exemplo, ele para a mesa ou dentro do memorando ou do ofício, aí você utiliza senhor. Quando você inicia a conversa, né, inicia o documento, você usa o vocativo, não o pronome de tratamento. Muito bem. E quando a gente vai concluir essa mensagem, né, sempre nós precisamos nos despedir deste destinatário, a gente emprega fechos especiais, respeitosamente apenas para autoridades superiores, inclusive o presidente da República. Para as demais pessoas, nós utilizamos o atenciosamente, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. O que a gente precisa prestar atenção é que você pode observar no manual da redação como empregar esses tratamentos, esses fechos para ministérios, né, exteriores, ok? Lembrando que você sempre deve assinar no final, tá certo? No final da sua mensagem, você sempre deve assinar e colocar o seu cargo aqui embaixo, porque se esse destinatário quiser entrar em contato com você, ele vai saber que você é chefe da secretaria de alguma coisa, né? Para evitar equívocos, você sempre deve deixar a assinatura junta a uma palavra, uma frase do corpo do texto. Nunca deixe em uma folha isolada, tá? Sempre transfira a última palavra, a última frase, para que essa assinatura não fique em uma página isolada, ok? Para que você possua qualidade no seu texto, a gente precisa de algumas dicas, né? É importante considerar a correção, que é o uso correto do idioma, a concisão, que é a síntese, a brevidade, você não ser prolixo, não gastar 40 páginas quando você podia gastar só uma, a clareza, a objetividade, então dizer claramente o que você quer, a imparcialidade, não defender nem A nem B, a precisão, a função informativa, né, nesse caso, deve ser preservada, e a revisão gramatical, principalmente, para que o seu texto não vá com erros ortográficos, não vá com erros de concordância, né, para que o texto seja também bem entendido por quem vai receber. Muito bem. Lembrando que essa função informativa, ela também é conhecida como função referencial, porque o objetivo é informar, é expor uma mensagem, né? Bem, gente, a nossa aula de revisão termina aqui. Espero que vocês todos tenham prestado atenção, revisado um pouco do que nós vimos, né, ao longo desses nossos encontros.
O nosso curso de português instrumental termina hoje, então boa prova para todo mundo. Espero que essas nossas dicas ajudem vocês de alguma maneira. Um abraço para todos vocês que estão aí nos polos e boa prova a todos, né, professora Anabela? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da professora Tayane por participar da última aula de revisão. Espero que eu não tenha cometido nenhum erro de crase. E a todos desejar uma excelente avaliação, que é logo após a revisão de ambientação. Tchau, boa noite.